Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Dutra, de Direito Tributário do Estratégia Concursos. É com grande alegria que estou aqui com vocês no pós-prova do concurso ISS Maricá, não é isso? Futuros auditores fiscais. Muita satisfação estar aqui com vocês. Depois dessa prova que, pelo menos em Direito Tributário, foi bem tranquila, não é verdade? Meus alunos, com certeza, fizeram uma excelente prova de Direito Tributário. As questões estavam muito simples mesmo, né? Agora é o seguinte, enquanto vocês estiveram lá fazendo aquela prova, né, tensos, a gente estava aqui no Estratégia aguardando, né? Paramos aqui o domingo para ficar aguardando chegar aí as provas, os alunos mandaram as provas para a gente, imediatamente a gente digitou essas provas aqui, preparamos tudo, elaboramos os gabaritos extraoficiais para que você não tenha mais ansiedade aguardando a banca publicar aí os gabaritos oficiais, tá? Então são gabaritos extraoficiais que nós elaboramos aí considerando tudo que a gente aborda em nossas aulas, enfim, e nós acreditamos que será alinhado aí com o gabarito da banca examinadora. Beleza, pessoal? Então vamos corrigir as questões de direito tributário, lembrando que em direito tributário nós tivemos questões de direito tributário mesmo e questões envolvendo especificidades da legislação municipal do concurso ISS Maricá, questões essas que serão resolvidas pelo grande professor Wagner Damasio. Beleza, meus amigos? Então vamos aqui resolver. Vamos começar a nossa resolução das questões de direito tributário. Antes, porém, fica o convite para vocês me acompanharem no meu canal do YouTube, tá? E meu Instagram, né, pessoal? @prof.Fabio.Dutra. Vamos lá para a gente ter um contato mais próximo, até porque talvez você esteja aí prestando outros concursos também, e ali a gente posta notícias, eventos importantes, análise do edital, enfim, você fica sabendo de tudo do mundo da área fiscal, beleza? Bom, vamos lá. ISS Maricá, gabarito extraoficial de direito tributário. A primeira questão de direito tributário é a questão 37, que diz o seguinte: a Constituição Federal de 88, no seu artigo 145, não restringe as espécies tributárias, mas apenas agrupa aquelas cuja competência para a criação é atribuída simultaneamente aos entes políticos, União, Estados, DF e municípios. De acordo com o que está estabelecido no artigo 145, veja, bem específico o enunciado, é correto afirmar que a classificação dos tributos em espécies segue a corrente. Aí nós temos tetrapartite, que são 4, né, dualista, unicista, tricotômico e bipolar, tá? A verdade, meus amigos, é a seguinte: se nós olharmos a jurisprudência do STF, após a Constituição Federal de 88, nós temos 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Mas como a banca já anunciou aqui no comando da questão, o artigo 145 anuncia apenas 3 espécies tributárias, que não significa que são apenas essas espécies tributárias. Significa que essas 3 espécies tributárias, todos os entes federados podem instituir, claro, respeitadas as questões privativas de cada um, tá? Mas em termos de impostos, taxas e contribuições de melhoria, a União tem os seus impostos, os estados os seus respectivos impostos, as taxas e as contribuições de melhoria no âmbito de suas respectivas atribuições, mas o fato é que, se a gente considerar o artigo 145 como a banca pediu, nós temos 3 espécies tributárias. Na verdade, não tinha nenhuma questão, né, abordando aí a teoria pentapartida, não tinha alternativa para responder. Então, você não poderia errar essa questão, tá? Corrente, então, tricotômica, 3 espécies tributárias, gabarito extraoficial, letra D. Questão 38, pessoal. Segundo a Constituição Federal de 88, a União, os Estados, o DF e os municípios poderão instituir taxas em razão, vamos lá, também trata do artigo 145, tá? Mais uma questão abordando o artigo 145, inciso 2. No artigo 145, inciso 2, é dita ali a competência tributária dos entes federados para instituir taxas. E as taxas, elas podem ter como fatos geradores a utilização de um serviço público específico e divisível, tá? Prestado ao contribuinte, ou posto à sua disposição. Isso aí foi massivamente trabalhado no nosso curso de Direito Tributário do Estratégia. E também tem a taxa de polícia, que é a taxa cobrada pelo exercício regular do poder de polícia. E aqui ele pergunta, qual é a taxa? A taxa pode ser instituída em razão de... a gente sabe que é a utilização de serviço público específico e divisível e exercício do poder de polícia. O serviço público não está aqui nas alternativas. Nós temos o poder de polícia. Então, a gente marca a letra C tranquilamente. Gabarito extraoficial,
letra C. Mais uma questão muito direta aqui, não é? Questão 40, pessoal. Para surgimento da obrigação principal, o dispositivo legal que define o fato gerador como uma situação necessária para que isso ocorra, também define que esta situação deve ser... Esta questão foi retirada do CTN, artigo 114. Tá bom? Artigo 114. Nós sabemos no artigo 113 que existem dois grandes grupos de obrigações tributárias. Nós temos as obrigações principais, que têm o caráter ali de entregar dinheiro, né? Seja tributo ou multa tributária. E quando a gente fala em obrigação principal, o artigo 114 deixa bem claro como é definido o fato gerador. O fato gerador da obrigação tributária principal ele é definido em lei. E ele é uma situação, né, que é necessária, tá? Necessária e suficiente para surgir a obrigação de pagar o tributo. Ou, enfim, né? Mas o que a gente tem que focar é, a condição é necessária, porque é necessário que ocorra o fato gerador para surgir a obrigação tributária. Mas também é suficiente, isto é, basta que ocorra a obrigação. É necessário que ela ocorra, mas não é necessário nada além disso. Basta que ocorra, é suficiente que ocorra a obrigação tributária para que surja, que ocorra o fato gerador para que surja a obrigação tributária. Então nós temos como gabarito, letra E, suficiente, tá? As outras podem ser de pronto descartadas, tá bom, pessoal? Questão 41. Toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, é denominada... O que é isso aí, pessoal? É imposto, taxa, imposto extraordinário, tributo ou constituição de fundos. Meus amigos, isso é aquilo que a gente trata nas nossas aulas, né? Que é o conceito mais importante, talvez, que você tenha que aprender no direito tributário. É o que a gente aprende na primeira aula do meu curso. É o conceito de tributo. Como se estuda direito tributário sem saber o que é tributo, né? Esse conceito de tributo está no artigo 3º do CTN. Então, essa questão foi retirada do Código Tributário Nacional, artigo 3º. E bastava você saber, não tinha nenhuma pegadinha, não. Bastava você saber que esta definição refere-se a tributo, tá? Talvez esta seja uma das questões mais fáceis de conceito de tributo que eu já tenha visto. É realmente muito fácil, tá, pessoal? Então, tranquilo, letra D, gabarito extraoficial aqui, né? Tá bom? Questão 47. As obrigações acessórias no direito tributário existem no interesse... Olha, acabei de falar que existem dois grandes grupos de obrigações tributárias. As principais e as acessórias. As principais têm caráter patrimonial, pecuniário, que tem por objeto o pagamento de tributo ou multa tributária. As obrigações acessórias, por seu turno, elas têm ali, são prestações de fazer, são situações ali que envolvem, né, obrigações de fazer ou deixar de fazer alguma coisa no interesse da arrecadação e fiscalização tributária. É aquilo que o contribuinte faz, que não envolve o pagamento de tributo, mas é uma obrigação com o fisco e que auxilia, né, a fiscalização e arrecadação tributária. Apresentação de declarações, escrituração de livros fiscais, notas fiscais, tudo isso aí são obrigações acessórias. Então a gente marca, não existe no interesse de celebração de negócio, capacidade civil de forma alguma, pessoa jurídica, constituição, né, créditos tributários relativos a impostos, não. É fiscalização ou arrecadação de tributos, tá? Se você soubesse o conceito de obrigação acessória, bastava refletir um pouquinho para chegar nesse gabarito, mesmo que você não tivesse memorizado tudo isso, tá? Questão 48, última questão de direito tributário, tá? De acordo com a Constituição Federal de 88, pertence aos municípios 50% do produto da arrecadação do IPVA, tá? Que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, licenciados em seus territórios. Então é uma questão envolvendo repartição das espécies tributárias. Mas ela não cobra percentual, não. A banca realmente foi tranquila. Ela só perguntou o seguinte, que tipo de repartição é essa do IPVA? É uma repartição impositiva, indireta, vinculada, direta, obrigatória? Ora, pessoal, temos aquela classificação de repartição direta e indireta, certo? Nós temos aquela regra de repartição direta e indireta. Por quê? A repartição indireta é quando o recurso é transferido primeiramente para um fundo,
tá? E depois é entregue ao ente destinatário daquela receita, como ocorre com o Fundo de Participação dos Estados, dos municípios, envolvendo o Imposto de Renda e o IPI, tá? Mas no caso aqui a gente tem uma repartição que é direta. O Estado entrega diretamente o recurso para os seus respectivos municípios, 50% da receita do IPVA, relativamente aos veículos licenciados em cada município, naquele Estado, tá bom? Então, essa forma de repartição, ela é conhecida como uma repartição direta, e por isso o gabarito extraoficial é a letra D, tá bom, pessoal? Então, este é o gabarito que a gente chegou aqui analisando as questões, considerando toda a teoria, considerando o posicionamento mais sensato para você, para a banca considerar como gabarito amanhã, quando ela vier definir o gabarito oficial, tá? Não é exatamente o gabarito da banca, é o gabarito daquilo que a gente entende que deveria ser o adotado pela banca examinadora. Beleza, meus amigos? Então, fica aqui um forte abraço, tá? Eu desejo que você tenha muito sucesso neste concurso, desejo que Deus abençoe vocês e que talvez você tenha estudado muito pouco, não tenha sido dessa vez, mas considerando a quantidade de concursos fiscais que estão vindo por aí, eu, se fosse você, aproveitava este resultado como mais um resultado, como um indicativo de que você está indo na direção correta. Isso é o mais importante, tá? Os resultados servem para aprendizado, não para definir o que você é. Você pode aumentar muito mais o seu conhecimento, você pode aprimorar o seu conhecimento e chegar aí, ser aprovado em um grande concurso sem problema algum. Muitos conseguem isso, não são pessoas diferenciadas. Eu fui aprovado, sou auditor da Receita Federal e eu acredito que você também pode chegar lá, eu acredito em você. Então, lute, continue persistindo que o resultado vai chegar. Um forte abraço e até mais, pessoal!